Olá! O ministro de Infraestrutura ressaltou o número de obras feitas nos últimos 3 anos. Este é o país, não do futuro. Este é o Brasil do presente. Presente hoje que nós estamos fazendo aqui. Esse presente que mostra que nesses últimos 3 anos e 6 meses, nós entregamos 280 obras públicas. Nós fizemos hoje o nosso 100º leilão. Esse é o Brasil que nós estamos construindo e ele passa pela infraestrutura. Ela faz essa roda girar, ela faz o agronegócio crescer, ela faz a indústria crescer no país, ela traz desenvolvimento regional. E por que não falar de desenvolvimento regional? Esse modelo de leilão que nós definimos, planejamos, estamos fazendo não é a primeira rodada, é a 7ª rodada. Nós queremos trazer desenvolvimento regional para o país com a aviação. Resultado hoje comemorado de 7,3 bilhões de reais de contrato, sendo agora para investimento nesses 15 aeroportos. Esse número nada mais é do que um orçamento anual do Ministério da Infraestrutura, apenas para investimento nesses 15 aeroportos. Isso vai ser uma transformação para os brasileiros que moram em Altamira, que moram em Ponta Porã, em Montes Claros, em Marabá. Este é o Brasil, gigante. Vou ajudar a turma que gosta do mar, e toda vez que a gente tem uma boa notícia do país, vai vir acompanhada de mar. E eu ouvi esses últimos 3 dias que nós teríamos apenas um proponente para o aeroporto de Congonhas. Um proponente para o aeroporto de Congonhas, mas 231% de área. Nós estamos muito satisfeitos em ver esse país dando passos concretos, passos sólidos em direção a um futuro de progresso. Nós vamos mudar esse país. Nós já estamos mudando esse país. O programa Agroresidência dá oportunidade de os acadêmicos vivenciarem o dia a dia do campo. Sou Pablo Gomes, engenheiro agrônomo e agroresidente pelo programa de pós-graduação profissional Residência em Fruticultura Irrigada, coordenado pela professora doutora Carla Souza, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Trabalho atualmente com 3 cultivares de uva, a BRS Isis, BRS Vitória e a Red Globe, e uma cultivar de manga-pau. Está me agregando muito, uma vez que eu posso unir a teoria que eu obtive durante a graduação com a prática aqui no dia a dia na fazenda. O projeto do Ministério da Agricultura e Abastecimento vem nos agregar muito, uma vez que podemos ampliar nossos conhecimentos de campo e ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos, da raça holandesa, em parceria com a Embrapa, lançou oficialmente o Genoma Nacional da Raça. A sede da associação na Cidade do Leite foi o cenário escolhido para divulgar a novidade. A raça holandesa possui características marcantes quando o assunto é produção de leite, já que a mesma é conhecida como a maior produtora em volume. No Brasil, as principais criações da raça ficam no sul do país. A avaliação genômica vai permitir avaliar os melhores animais e sua genética. A chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Elizabeth Fernandes, acredita que a missão da Embrapa é criar soluções tecnológicas para facilitar a vida do produtor, esperando que esse programa assuma um novo patamar e os produtores tenham essas informações à mão para ser cada vez mais competitivos. Marcos Fava Neves, doutor agro, exemplifica os tipos de irrigação de precisão na cadeia produtiva. Pergunta 4. Quais as tecnologias usadas e o que é uma irrigação de precisão ou irrigação inteligente? Então nós temos o seguinte, a agricultura irrigada, mesmo que pareça simples, demanda altos níveis de tecnificação, planejamento e investimento. Tá? Os tipos mais utilizados de irrigação são de superfície, de aspersão, o localizado e agora também o de subsuperfície, que é uma coisa muito interessante, trazido aí por uma empresa que você enterra os equipamentos de irrigação e permite, inclusive, você usar áreas entre os pivôs, que hoje estão em ciclos vegetativos diferentes. Você pode uniformizar isso e estima-se aí 600, 700, 800 mil hectares hoje de áreas entre os pivôs que podem ser usadas com essa tecnologia.
Vamos para o intervalo e já voltamos. Procampo, desde 2000 ajudando o produtor rural a implementar tecnologias e aumentar a produtividade e rentabilidade na pecuária e agricultura. Organização que gera resultados. Credenciada para projetos de financiamento junto ao Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal. Profissionais dedicados às mais modernas práticas agropecuárias. Venha conhecer mais do nosso trabalho. Procampo, fazendo pelo produtor, fazendo pelo campo. A SEAGRE é um braço do IF Goiano de Rio Verde. No centro, são desenvolvidos trabalhos voltados para a área de tecnologia no campo. O projeto tem pouco mais de um ano e já realizou a sua primeira mostra com a presença de pesquisadores renomados no mercado. Entre os protótipos, cultivos com lâmpadas de elétrons, aparelhos para analisar o estresse térmico da planta e inteligência artificial, que auxilia na classificação de grãos. E o evento ele tem esse objetivo, de integrar esses projetos, de demonstrar para a sociedade, de apresentar o SEAGRE para a sociedade, para as empresas, para os parceiros de maneira geral, para a academia, né, e colocar tudo isso à disposição da sociedade. A ideia do projeto é integrar as pastas, governo federal, estadual e municipal e as iniciativas de pesquisa do Instituto. Governo atuando, você tem a academia por meio das instituições de ensino e pesquisa envolvidas, como o IF Goiano, que é o fomentador, que é que organiza esse processo, juntamente com outros atores daqui do estado, né, UniRV e outras universidades, e universidades parceiras, né? Hoje nós temos pesquisadores envolvidos de universidades de fora do estado de Goiás e também do estado de Goiás. Um dos destaques do evento foi a agricultura vertical. Foram criados aplicativos que monitoram o desenvolvimento da lavoura de acordo com a cultura, que facilita o manejo tanto do produtor como de empresas na realização do acompanhamento. Dentre esses aplicativos, a gente criou um aplicativo que conta a taxa de germinação de uma semente, faz correlação entre os brotos ou as plântulas que estão sendo germinadas em um determinado canteiro. Porque quando o pessoal planta ou vende uma determinada semente, o pessoal precisa de fazer a contagem, né, para descobrir a taxa de germinação. Então a gente fez uma aplicação que por uma foto a gente consegue achar a correlação entre essas plântulas, a taxa de crescimento entre elas e ao mesmo tempo fazer a contagem. Os centros de pesquisa têm desenvolvido diferentes técnicas para combater de forma eficiente as plantas daninhas que podem causar a mato competição. Olha, Ludmila, as plantas daninhas em si, elas têm estratégias de sobrevivência e multiplicação, ou seja, propagar a espécie. E o nosso manejo, que a gente implica, né, os métodos de controle de planta daninha, que a gente implica na cultura cultivada na área, o que acontece? A gente seleciona a flora que provavelmente vai estar na nossa área, tá certo? E aí a gente tem vários métodos de controle para poder estar atuando e reduzir, por exemplo, a população de planta daninha ou controlar até extinguir elas, né? Mas às vezes a gente não consegue nenhum método de controle ter mais do que, por exemplo, 100%. Nenhum a gente consegue, aliás, chegar a 100%. Então, a integração, a mensagem que eu gostaria de passar aqui é a integração de métodos de controle faz que a gente tenha mais assertividade no controle, na eficácia de controle. Mas assim, quais as espécies que têm predominado no sistema agrícola aqui na região sudoeste de Goiás, de difícil controle? A gente já tem relatos e já tem aí presenciado no campo, por exemplo, a vassourinha de botão, o capim pé de galinha, trapoeraba, erva de Santa Luzia. Então essas são espécies de difícil controle. Quando a gente fala de difícil controle, aí o telespectador entender, né? Por que difícil controle? Porque normalmente na agricultura a gente tem usado o glifosato, tem usado alguns herbicidas como 2,4-D, mas a gente tem tido dificuldade, por exemplo, de controlar, por exemplo, a erva de Santa Luzia com glifosato e somente com glifosato e 2,4-D. Aí o que é a estratégia? A gente entrar com aplicações sequenciais. Às vezes eu entro com glifosato e depois eu entro com 2,4-D, por exemplo, na erva de Santa Luzia, o glifosato e uma sequencial, por exemplo, de um herbicida que a gente fala inibidor de protóxicos, que aí o principal ativo é carfentrazone, o flumioxazin ou, né, propriamente aí também o safenacil. O
O SC News fica por aqui e voltamos a qualquer momento com mais notícias e informações para você.